Quando ouvimos ou lemos notícias sobre ciência, a impressão que ficamos é que parece existir um amplo consenso nas ciências exatas de que o universo tem 13,8 bilhões de anos e até 4,5 bilhões de anos. Da mesma forma, parece não haver dúvidas nas ciências biológicas de que a vida na Terra evoluiu a partir de ancestrais comuns. Mas o que pensam disso os cientistas cristãos? Qual a perspectiva deles a respeito da origem do universo, do planeta Terra e do ser humano? De maneira geral, todos os cristãos se declaram criacionistas e defendem a existência de propósito na natureza. Se eles estão de acordo nesses dois pontos, onde é que cristãos conservadores e progressistas discordam? Embora todos creiam em um Criador, a questão central é como Deus criou. O universo foi criado pronto ou evoluiu ao longo de um grande período de tempo? E os seres humanos foram criados em um único instante ou foram formados ao longo do processo evolutivo? Nessa série, apresentaremos 4 obras que tratam da relação entre o relato da criação em Gênesis e as evidências científicas. 2 obras mais alinhadas ao cristianismo conservador e 2 obras de uma perspectiva mais progressista. Desta forma, começaremos com a obra Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação, de Adalto Lourenço. Adalto Lourenço parte do pressuposto que existem 2 livros que apresentam evidências sobre as origens. O livro das Palavras de Deus, a Bíblia, e o livro das Obras de Deus, a Natureza. E quando as pessoas ficam confusas, a dificuldade não se encontra nesses livros, mas nas pressuposições que as pessoas possuem quando se aproximam para ler e estudar esses 2 livros. Por serem obras de um mesmo autor, elas não podem ser contraditórias. O objetivo de Adalto Lourenço nessa obra, portanto, é demonstrar que não existe incompatibilidade entre o texto bíblico e os fatos científicos. Adalto Lourenço lamenta que quando não existe harmonia entre uma proposta bíblica e uma determinada teoria científica, muitas pessoas preferem desconfiar da Bíblia do que desconfiar da ciência. Para ele, muitos não percebem que o conhecimento científico muda rapidamente. A Bíblia, por outro lado, nunca precisou passar por nenhuma atualização. O que foi escrito 2000 anos atrás continua tão verdadeiro hoje como era quando o texto bíblico foi escrito. Para Adalto Lourenço, a Bíblia é um livro baseado em relatos históricos. A história do universo, do planeta Terra, das civilizações e do povo judeu. O que é relatado na Bíblia é exatamente o que aconteceu. Porém, a reconstrução da história secular é uma somatória de interpretações baseadas em achados arqueológicos, paleontológicos, geológicos e registros de testemunhas oculares. Assim, a história que temos nada mais é do que a percepção daqueles que interpretaram essas descobertas. No entanto, a história relatada pela Bíblia é diferente. Ela não está limitada à percepção dos autores bíblicos. O relato histórico da Bíblia originou-se em Deus, que esteve presente em cada momento da história. Tudo o que ela relata ocorreu no tempo e no espaço, em um dia específico de um lugar específico. A ciência é a forma de expressarmos a nossa percepção da realidade. Seu propósito é discernir as evidências, dando significado a cada uma delas para que haja uma compreensão da realidade presente e passada. Porém, de acordo com Adalto Lourenço, muitas pessoas, incluindo pesquisadores e leigos, confundem realidade científica com possibilidade científica. A Bíblia não trabalha com possibilidades, mas com a realidade. Porém, a ciência é totalmente dependente de teorias. Adalto Lourenço afirma que não é possível provar que Deus criou o mundo. O próprio Deus afirmou que é pela fé e não por provas que cremos que Ele criou todas as coisas. Em Hebreus 11, versículo 3, lemos: "Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus." Mesmo assim, os cristãos têm a convicção de que existem evidências. Romanos 1, versículos 19 e 20 diz: "Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas."
Adalto Lourenço defende que existe uma incompatibilidade fundamental entre a teoria da evolução e as escrituras sagradas. Essa incompatibilidade está relacionada com a essência da mensagem bíblica. Qualquer tentativa de harmonização sempre irá comprometer a ciência, a Bíblia ou ambas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Para Adalto Lourenço, essa afirmação é irrefutável. Não existe uma maneira empírica de provar que o universo não foi criado por Deus da maneira como está descrito na Bíblia. Tudo o que uma pessoa pode fazer é discordar dessa afirmação, mas não refutá-la. E para ele, não existe nenhuma teoria naturalista aceitável que explique como o universo teria vindo à existência a partir de um estado totalmente caótico. Adalto Lourenço argumenta que esse versículo define a origem dos 3 elementos básicos com os quais a ciência trabalha: tempo, espaço e matéria. Veja a ordem. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Segundo ele, não existe nenhuma teoria científica que possa explicar o aparecimento desses 3 elementos. Deus é a melhor explicação, pois ele não necessita de nenhum deles para existir. Deus não é limitado pelo tempo, ele é eterno. Deus não é limitado pelo espaço, ele é onipresente. E Deus não é limitado pela matéria, ele é espírito. Adalto Lourenço afirma ainda que essa seria uma assinatura de Deus. Afinal, Deus existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo existe no passado, no presente e no futuro. O espaço se apresenta como largura, altura e profundidade. E a matéria existe nos estados sólido, líquido e gasoso. Os 3 elementos fundamentais apresentam a característica trina de Deus. O cristianismo compreende que as 3 pessoas da Trindade se envolveram no processo criador, mas de forma específica, foi o Filho quem trouxe à existência todas as coisas. O apóstolo João, em uma referência a Jesus, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Adalto Lourenço afirma que as leis físicas conhecidas afirmam que o universo não poderia ter vindo à existência como a teoria do Big Bang propõe. Segundo as leis da termodinâmica, todos os sistemas encontrados na natureza vão, à medida que o tempo passa, de um estado maior de organização para um estado menor de organização. Não existe nenhuma lei que demonstre que naturalmente um sistema possa caminhar na direção oposta, ou seja, do desorganizado para o organizado. O que os cosmólogos propõem, portanto, é a existência de leis físicas diferentes daquelas que atualmente são conhecidas. O segundo versículo da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, Gênesis 1:2. Para os criacionistas, existe uma ordem simétrica de eventos planejados para dar forma e preencher a terra. No primeiro dia, Deus cria a luz e faz separação entre as luzes e as trevas. No quarto dia, ele cria os corpos celestes. No segundo dia, Deus cria o firmamento e faz separação das águas. No quinto dia, ele cria os animais que voam no firmamento e os animais que vivem nas águas. No terceiro dia, Deus cria a porção seca e as plantas e faz separação entre a água e a terra. No sexto dia, ele cria o ser humano e os animais que vivem na terra seca. Aquilo que Deus cria nos 3 primeiros dias é fundamental para o que ele traz à existência nos próximos 3 dias. Nos 3 primeiros dias, Deus dá forma ao que era sem forma, e nos 3 dias seguintes, Deus preenche o que era vazio. No primeiro dia da criação, Deus cria a luz. De acordo com o físico Adalto Lourenço, a luz, do ponto de vista da física, nada mais é do que radiação eletromagnética. E a luz visível é apenas uma pequena parte de todo o espectro dessa radiação. O calor também é uma forma de radiação eletromagnética, a radiação infravermelha. E muitos outros tipos de radiação possivelmente também teriam sido criados no primeiro dia. Adalto Lourenço explica que muitas pessoas pensam erroneamente que luz visível só pode existir se houver um corpo celeste, como uma estrela, mas ele afirma que isso não é verdade. Luz visível existe no espaço sideral independente de uma estrela. Ele diz que nós encontramos vários exemplos nas muitas regiões do espaço onde existe luminosidade produzida, por exemplo, por nuvens de gases superaquecidos. Outros criacionistas entendem que podem haver 2 outras explicações para a origem dessa luz. Uma possibilidade é que os corpos celestes já existiam, emitindo a sua luz, mas não eram vistos da Terra por ela estar envolvida
envolvida numa densa nuvem que foi removida no quarto dia da criação. Outra possibilidade é que essa luz era a glória que emanava do próprio Deus, conforme o paralelo de Apocalipse 21, versículo 23, que diz: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. O Cordeiro é a sua lâmpada. No segundo dia da criação, Deus faz separação entre as águas abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Portanto, parte da criação da radiação eletromagnética do primeiro dia incluía a radiação infravermelha, o calor. Para que haja água líquida, deve haver calor suficiente para que ela exista nessa forma. Para Dalton Lourenço, no segundo dia foram formados o espaço atmosférico e o espaço sideral. Porém, para outros criacionistas, nesse dia, Deus cria somente a atmosfera, fazendo a separação das águas em duas porções principais: as águas superiores, os céus atmosféricos, o espaço em cima da terra onde a água se acumula sob a forma de nuvens, e as águas inferiores, cujo ajuntamento em um só lugar foi chamado de mares. No terceiro dia da criação, Deus reuniu as águas debaixo do firmamento em um só lugar. Agora o planeta Terra tem uma atmosfera, uma única porção seca, um supercontinente que poderíamos chamar de Pangeia, e um único oceano que poderíamos chamar de Pantalassa. Pelo fato de haver água no estado líquido nesse oceano, conclui-se que o planeta Terra possui uma temperatura adequada para que a vida seja criada. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Gênesis 1, versículo 11. Deus chama de vegetação aquilo que chamamos de reino plantae, ou reino vegetal. Sob a ordem de Deus, o solo produziu 3 tipos de plantas. Para alimentar os seres humanos, Deus criou as ervas que produzem semente e as árvores que produzem frutos com semente. E para alimentar os animais, Deus criou as ervas. No quarto dia da criação, o relato da criação diz claramente que Deus fez o sol, a lua e as estrelas. E não que ele tornou visível algo que ele havia criado anteriormente. Para Dalton Lourenço, nesse dia, todos os corpos celestes foram trazidos à existência, completos, complexos e funcionais. Eles não passaram por estágios evolutivos. Ainda para Dalton Lourenço, Deus criou simultaneamente as estrelas e a luz de cada uma delas chegando até as extremidades do universo. Assim, no sexto dia da criação, Adão foi capaz de ver as estrelas criadas por Deus no quarto dia. No quinto dia da criação, Deus cria os animais que vivem na água e os animais que voam no ar. Dalton Lourenço enfatiza que o texto diz que Deus criou os grandes animais aquáticos e não os grandes peixes. Um grupo de grandes animais aquáticos conhecido pela ciência é o grupo dos plesiosauros. Dalton acredita que esse grupo se encaixa na descrição e provavelmente eles foram criados nesse dia, juntamente com todos os demais animais que nadam, incluindo todos os peixes e também animais como o golfinho. Outro grupo de animais criados no quinto dia são as criaturas que voam, que foram erroneamente traduzidas por aves. Entre essas criaturas, Dalton Lourenço inclui o grupo dos pterossauros e todos os demais animais que voam, incluindo todas as aves e também animais como o morcego. Portanto, no sexto dia da criação, junto aos animais selvagens e domésticos segundo a sua espécie, podemos incluir os dinossauros, como o Biemonte e o Leviatã, que são descritos no livro do Patriarca Jó. De acordo com Dalton Lourenço, a palavra hebraica traduzida por espécie significa tipo básico, um organismo cuja forma original seria geneticamente polivalente, portanto capaz de produzir ao longo do tempo as demais variações. Por exemplo, Deus poderia facilmente ter criado um único tipo básico do qual os cães, os lobos, as raposas, os coiotes, os chacais e as hienas teriam sido descendentes. É o mesmo que ocorre hoje com as raças de cães. Algumas dessas variações seriam para adaptação, e outras apenas para a beleza que existe na variedade. Para Dalton Lourenço, após a queda, o número de possíveis variações, tanto adaptativas quanto não adaptativas, tornou-se limitado. A prova está na extinção das espécies. Quando uma forma de vida atinge o limite das possibilidades de variação, ela não cria uma nova possibilidade, ela entra em extinção. Dalton Lourenço defende que quando estudamos as variações da cor da pele nos seres humanos, sabemos que essas variações estão associadas à recombinação do material genético. E a partir do nosso conhecimento atual de genética, ele conclui que Adão e Eva não poderiam ter sido brancos. Se tivessem sido, toda a humanidade seria composta apenas de brancos, sem nenhuma outra possibilidade. Assim como também não poderiam ter sido negros. Se tivessem sido, toda a humanidade seria composta apenas de negros, sem nenhuma outra possibilidade. Nesse ponto, Dalton Lourenço não leva em consideração a possibilidade de mutações benéficas produzirem novas variações de cor de pele. Dalton Lourenço defende que a melhor opção é a cor da pele indígena, como a dos pataxós brasileiros. A Bíblia diz que Adão, Adam em hebraico,
foi formado do pó da terra, Adamá em hebraico. As duas palavras Adam e Adamá vêm da mesma palavra hebraica, Adem, cujo significado é avermelhado. Portanto, é possível que Adão tivesse a cor do solo que foi formado. Segundo Adalto Lourenço, somente um casal que tivesse a cor do solo poderia ter produzido descendentes com todas as tonalidades de peles encontradas hoje. Adalto Lourenço defende que toda a vida criada nessa semana, no dia em que foi criada, já estava totalmente formada e funcionando. As primeiras plantas, animais e pessoas foram criadas como formas de vidas adultas maduras, não como sementes, ovos fertilizados, filhotes ou bebês. As plantas imediatamente tiveram frutos em seus galhos, e os animais e o primeiro casal estavam prontos para a procriação. Portanto, a galinha veio primeiro que o ovo. O relato bíblico diz que os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tal qual uma sombra, nós não somos a imagem de Deus em todos os detalhes e nem possuímos existência própria sem Ele. Só existimos porque Deus existe e somos apenas um reflexo de quem Ele é. Deus possui atributos que são incomunicáveis: eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Porém, existem algumas características comunicáveis que tornam os seres humanos semelhantes a Deus: a liberdade de escolha, o governo da criação, as faculdades racionais, a pureza moral, a vida emocional e etc. Da perspectiva cristã, após o pecado, os seres humanos passaram a apresentar uma semelhança distorcida de Deus. Adalto Lourenço afirma que não houve um ser humano tão perfeito quanto Adão e Eva. Eles eram perfeitos fisicamente, moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Eles foram dotados por Deus com um vocabulário completo para uma comunicação inteligente, capaz de compreender inclusive o próprio Deus. Adão deu nome a todos os animais. Essa tarefa possui um aspecto fundamental. Adão precisou fazer um estudo rápido de cada forma de vida para lhe dar um nome adequado. Isso pode ser observado no nome que Adão deu à sua esposa. Na compreensão criacionista, a civilização pré-diluviana era muito inteligente. Isso devido a vários fatores. Em primeiro lugar, o fato dessa inteligência inicial ser dada por Deus. Um segundo fator muito importante era o contato direto com esse Deus. Muito conhecimento sobre as coisas criadas foi transmitido diretamente por Deus a Adão e Eva. Um terceiro motivo está ligado à longevidade. Lembre-se que os cristãos conservadores acreditam que os pré-diluvianos chegaram a viver centenas de anos. Alguém que vivesse tanto tempo aprenderia muito durante a sua vida. Adalto Lourenço afirma que com a confusão das línguas na Torre de Babel e a dispersão dos povos pelo planeta após o dilúvio, algumas civilizações antigas mantiveram conhecimento tecnológico avançado. As que retiveram conhecimento repassado por Noé e seus filhos tornaram-se civilizações com grande desenvolvimento na ciência, tecnologia e arte. As civilizações que não retiveram esse conhecimento são as que deram origem aos chamados povos primitivos. Adalto Lourenço afirma que Deus abençoou a raça humana com 3 funções específicas. Primeiro, ao serem fecundos, multiplicando e enchendo a terra. Segundo, ao subjugarem a terra. E terceiro, ao dominarem os animais. Assim, o alvo de Deus para o ser humano era que ele pudesse ter filhos e filhas até que o planeta Terra estivesse cheio de seres humanos. Foi por essa razão que Deus criou a porção seca da terra, para ser habitada pela raça humana. Mas existe outra razão para se povoar a terra. Deus, antes de criar o ser humano, plantou um jardim no Éden. Não foi Adão que plantou o primeiro jardim, foi Deus. Ao criar o jardim, Deus deu o padrão de como a terra deveria ser, um jardim. Deus não criou uma selva, ele criou um jardim. Deus não criou desertos, ele criou um jardim. Deus não criou a terra como se fosse um terreno baldio, ele criou um jardim. A terra naturalmente iria produzir plantas, mas o ser humano deveria torná-la em um jardim baseado no modelo que Deus havia criado. O jardim não deveria ter apenas aspectos funcionais, árvores boas para alimento. Ele deveria ter também um aspecto estético, agradáveis aos olhos. Funcionalidade e beleza deveriam ser os padrões do cuidado com a terra. Neste início, os seres humanos e os animais utilizavam apenas as plantas para a sua subsistência. Isso é perfeitamente compatível com os textos bíblicos que afirmam que na restauração futura, os animais carnívoros voltarão a ser herbívoros. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Isaías 65, versículo 25. Neste aspecto, para os criacionistas, o relacionamento entre os seres humanos e todos os animais, antes do dilúvio, era diferente daquele que vemos
vivemos hoje. Não havia temor entre as partes. O medo geralmente se manifesta nos animais de forma agressiva com a finalidade de preservar a sua integridade física. Todas as vezes que um animal se sente ameaçado, ele reage atacando por instinto. Antes do dilúvio, os animais não se sentiam ameaçados pelos seres humanos. No sétimo dia da criação, a sequência de criação divina em 6 dias literais e consecutivos cessou. Como afirmam os cristãos, Deus não tinha necessidade física desse repouso. Ele é onipotente, mas o fez para que o repouso divino servisse de exemplo para os seres humanos. Em seguida, abençoou esse dia e o santificou, separando-o para uso sagrado. Para os criacionistas, o quarto mandamento não faz sentido se os dias da criação não forem dias literais de 24 horas. De acordo com Adalto Lourenço, as duas narrativas da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, tratam da mesma criação. Eles são dois relatos complementares. Em Gênesis 1, temos o resumo da criação de todas as coisas. Na sequência, em Gênesis 1, versículos 2 a 25, uma explicação detalhada da criação de todas as coisas. Em Gênesis 1, 26 a 28, o resumo da criação dos seres humanos. E na sequência, em Gênesis 2, 4 a 25, uma explicação detalhada da criação dos seres humanos. Para Adalto Lourenço, o peso das evidências deveriam levar o criacionismo a ser a proposta mais razoável a ser aceita, e não aquela que diz que toda a complexidade existente no universo e na vida teriam surgido aleatoriamente. Porém, mesmo com todas as evidências a favor, é impossível demonstrar cientificamente que todas as coisas foram criadas por Deus, exatamente como a Bíblia nos diz. Isso somente pode ser aceito pela fé. Contudo, tal fé não está baseada em fatos contrários às descobertas científicas. Quer compreender mais sobre as visões de origens no cristianismo? Quer saber quais as diferenças entre o cristianismo conservador e o progressista? Curta, inscreva-se e compartilhe com os amigos do canal Biblioteca Elementar. Toda semana um livro novo, toda semana um vídeo novo, toda semana um conhecimento novo.